Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Escola Online. Eu sou o professor Gabriel e quero ajudá-los na resolução das atividades do volume 1, semana 4. Tema da aula de hoje, tipos de conhecimento. Antes de começarmos, como sempre, peço para vocês se inscreverem no nosso canal. Lá tem várias e várias aulas muito bem preparadas pelos professores do Escola Online. Um grande abraço a todas e a todos e vamos lá! Pessoal, tipo de conhecimento. Ao longo do material que vocês receberam, existe todo um somatório de explicações legais a respeito de Platão, um filósofo que propôs o abandonar da mera opinião, da doxa, em nome de uma busca mais aprofundada, de um conhecimento para além das aparências, para além das sombras, como quem está em uma caverna. Um conhecimento que permita uma busca ali das essências, um conhecimento completo, um conhecimento mais verdadeiro. Então aquele filósofo ali, lá atrás, antes de Cristo, século IV, já nos convocou a uma vida em prol da busca por conhecimento, já nos ensinou que para você chegar à verdade, você tem que ir além do senso comum e utilizar a tua razão. Filosofar para ele seria um caminho bom, um caminho útil na busca pela verdade. Entretanto, o material também trabalha com outras visões dentro da epistemologia, esse estudo do conhecimento. Houveram duas grandes correntes, fortes até hoje alguns diriam, o racionalismo e o empirismo. O grupo de filósofos identificado com o racionalismo enxergava que o pensamento, especialmente algumas áreas como a matemática, teriam a capacidade ali de obter uma verdade, obter a verdade mais pura, a verdade mais inquestionável. Por outro lado, os empiristas defendiam que a experiência dos sentidos era o grande primeiro passo e o conhecimento vinha, da apreensão dessa experiência. De todo modo, nós temos uma última corrente, o criticismo, encabeçado ali pelo filósofo Immanuel Kant, que buscou resolver essa grande tensão entre os que defendiam a razão e os que defendiam os sentidos na experiência. A proposta do Immanuel Kant envolvia a junção de algumas das ideias racionalistas e empiristas. Kant afirmava que precisamos tanto do pensamento quanto da experiência com o mundo externo. De todo modo, pessoal, fica bastante claro que mesmo dentro dessa nossa área, a filosofia, as ciências, estão repletas de debates importantes, e que o conhecimento obtido, trabalhado por nós, não é simplesmente uma coisa, como é que se diz, viajada. Vamos lá então para as atividades e tentar trabalhar um pouco mais com esses conceitos? Bora! Atividade 1. Questão do Enem. Texto 1. Texto do René Descartes, um desses racionalistas que eu comentei com vocês. Experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos, e é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Olha aí o Descartes racionalista criticando os sentidos. Texto 2. Sempre que alimentarmos alguma suspeita de uma ideia, de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum significado, precisaremos apenas indagar de que impressão deriva essa suposta ideia. E se for impossível atribuir-lhe qualquer impressão sensorial, isso servirá para confirmar nossa suspeita. Então, esse filósofo aí é o David Hume, que se identificava com a corrente empirista. Então, o que fica claro no texto 1 e no texto 2 é que esses dois aí não concordam quanto ao papel dos sentidos, na apreensão do conhecimento. Um lança dúvidas às experiências dos sentidos e o outro já diz que os sentidos são a fonte primeira. É ali que você verifica a validade ou não do conhecimento. Enfim, vamos à pergunta. Nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. A comparação dos excertos
permite assumir que Descartes e Hume a. defendem os sentidos como critério originário para considerarem um conhecimento legítimo? Não, eles divergem quanto ao papel dos sentidos. B. Entendem que é desnecessário suspeitar do significado de uma ideia na reflexão filosófica e crítica? Não, o Hume não está duvidando, não está suspeitando, né, das ideias da nossa mente. Então, não, a letra B não condiz com a verdade, não condiz com a resposta. C. São legítimos representantes do criticismo quanto à gênese do conhecimento? Não, não, não. O criticismo é aquela corrente do Kant que busca responder, né, a esse embate de racionalismo e empirismo. Então, não. D. Concordam que o conhecimento humano é impossível em relação às ideias e aos sentidos? Também não. Então, só sobra a letra E. Atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento. Tranquilo, né? Questão interpretativa, pessoal. Não desiste, não. Vamos lá. Atividade 2. Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto de razão e não de sensação. E era preciso estabelecer uma relação entre o objeto racional e o objeto sensível material, que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Lenta, mas irresistivelmente, a doutrina das ideias formava-se em sua mente. Então, pessoal, eu convido vocês a buscarem ali um pouco mais de explicação sobre a doutrina das ideias do filósofo Platão. Mas, de todo modo, se você estava atenta e atento até aqui, você já deve ter percebido que o Platão está dando uma palhinha ali de racionalismo, né? Privilegia, portanto, como diz no texto, né, o objeto racional. Enfim, o texto faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão. De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação entre razão, pensamento, né, e sensação, experiência? Letra A. Estabelecendo um abismo intransponível entre as duas? Não. Claro que não, não é isso que ele diz no texto. B. Privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles? Não, 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 de forma alguma. Ele não está falando, né, de dar mais atenção ao objeto racional. C. Atendo-se à posição de Parmênides de que a razão e a sensação são inseparáveis. Não, não, ele não está logo no início do texto discordando do Parmênides. Então vamos lá. D. Afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. Vamos ver, é? Rejeitando a posição de Parmênides de que a sensação é superior à razão. Ah, também não. Então, pessoal, temos a letra D, aquela que melhor representa o pensamento aí do Platão no texto exposto. Finalmente, atividade 3. Na sua obra Crítica da Razão Pura, Kant escreve: se todo o nosso conhecimento se inicia com a experiência, isso não prova que ele deriva por inteiro da experiência. Opa! Então, olha ali a análise feita pelo Immanuel Kant. Se todo o nosso conhecimento se inicia com a experiência, isso não prova que todo conhecimento deriva da experiência. Ele só se inicia com a experiência. Então, levando em consideração esse fragmento e a maneira como Kant se posiciona em relação ao empirismo e ao racionalismo, aquele trem do criticismo que eu falei no início, disserte sobre como se dá o processo do conhecimento para esse filósofo. Bom, pessoal, não vou nem elaborar uma resposta escrita não, vou só comentar com vocês. Desenvolve aí. Pensa um pouquinho comigo. Segundo o texto, o que o Immanuel Kant entende, né, é que o conhecimento pode até se iniciar com a experiência. Né? A primeira informação que você tem a respeito do mundo externo, a respeito das cores, a respeito das formas, se dá ali numa captação das informações externas pelos seus sentidos. Entretanto, após essa captação, após a observação do mundo, existe também o quê? O pensamento, a memória. E aí,
a partir da experiência que temos com o mundo externo, podemos elaborar raciocínios, estabelecermos padrões, observarmos semelhanças, diferenças, não é? Pois bem, então, pessoal, dá para elaborar aí uma resposta bem tranquila. Basta que você entenda isso. O conhecimento pode até se iniciar com a experiência, mas nem todo conhecimento se dá pela experiência. Existe também o raciocínio feito com base nas experiências que a gente tem no mundo. Né? Os raciocínios que a gente faz também geram novos conhecimentos, conhecimentos elaborados ou melhor organizados, por assim dizer. Somente os sentidos, segundo Kant, não teriam a capacidade de gerar um conhecimento mais confiável. Nem somente a razão. São os dois operando juntos. Bem elaborado o conhecimento, bem criticado nos seus fundamentos, né? A gente vai, de pouquinho em pouquinho, buscando algo mais seguro, mais científico, mais verdadeiro. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha dado para acompanhar as respostas. E, mais importante, espero que vocês tenham aprendido um bocado com o seu próprio estudo e com a gente também. Um grande abraço e até mais. Valeu!